Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus e, Senhor, queremos repartir a Tua palavra. Falar daquilo que Tu tem colocado no nosso coração, Senhor. Quero Te pedir, Deus, que a Tua mão seja sobre mim, que estou incumbido de falar aqui, Senhor, da Tua parte. Que a Tua inspiração venha sobre mim. Que Tu fale através de mim, Senhor. Que a Tua palavra seja revelada, em nome de Jesus. Que todos aqueles que, Senhor, Tu colocou para alcançar na manhã desse dia, não consigam fugir, se esquivar ou se esconder do encontro contigo, do confronto contigo. Que a Tua palavra venha trazer hoje, Senhor, descanso aos nossos corações, entendimento para a nossa mente e alimento para o nosso espírito. Te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Fui inspirado, um pregador ele pode ser inspirado por Deus diretamente, pode ser inspirado por um outro pregador, pode ser inspirado por uma situação que aconteça, não é assim? Deus traz inspiração, né? Jesus olhou os passarinhos e se inspirou para falar, para que a gente não ande ansioso, né, solícito por coisa alguma, olhou as flores do campo. Várias coisas podem nos trazer inspiração. Eu aceito uns convites na vida, que eu fico pensando assim, toda vez que eu aceito, quando chego na hora eu fico pensando assim, por que eu aceitei fazer esse negócio? O que eu estou fazendo aqui? Eu sempre me vejo nessa situação. Mas o pai do Caio Júnior me arrumou uma cilada esses dias para ir para o rádio pregar. E aí na hora que chega lá, na hora de fazer o negócio, eu fico assim, porque é um negócio que não tem nada a ver assim com a gente, né? Eu não sei fazer isso, né? Talvez quem está acostumado a falar nos computadores da vida, igual o Fernando, por aí tem mais liberdade para fazer isso, né? Mas eu não sei, aí ser interrompido, né? E quebra o teu raciocínio, aí tu tem que lembrar onde é que tu estava para voltar de novo, e não sabe quem é que está te ouvindo, e cara, é uma confusão. Mas eu aceitei o desafio e fui. E tinha um tema de um dia desse, acho que foi um dia desse de manhã, que falava sobre saúde emocional. Né? Na verdade, é como se blindar, dos problemas emocionais da vida, como ter saúde emocional. E eu meditei sobre alguns assuntos, ouvi algumas coisas, né? Fiz algumas fontes de estudo. Né? Uma delas, ouvi Hernandes Dias Lopes falando sobre o assunto. E planejei, coloquei aqui e falei, eu vou falar na rádio. Não consegui nem abrir o celularzinho para falar. Porque, então, pastor, aí fulano de tal falou não sei o quê, o que o senhor fala disso? Aí eu, what? O que eu acho? Não sei lá, não sei nem quem é fulano de tal, como é que dá para a gente falar dessas coisas, né? Aí eu falei, vai ser a maior confusão. Mas eu quero falar sobre esse tema. Eu gostei dele e queria falar hoje sobre esse tema aqui, saúde emocional. Talvez não, com certeza, Deus quer falar conosco, que estamos aqui, sobre esse assunto, sobre como a gente olhar para a Bíblia e saber o que fazer nos momentos de dificuldade, no momento que as nossas emoções são abaladas, né? No momento das nossas frustrações, no momento das nossas desilusões, no momento do abandono. Todos nós passamos por vários problemas. Eu acho que o nosso maior problema na vida não é pregar, é viver. Porque para pensar, se todas as palavras que nós ouvimos e a certeza que nós temos, a sabedoria que temos, conhecimento de Jesus, nós não passaríamos por várias tribulações na vida. Porém, somos seres humanos e é inerente a nós se entristecer, se alegrar, ficar com raiva, né? Se sentir abandonado. Mas aí o que fazer? O que nos norteia numa situação dessa? Acredito eu que nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Acredito que o Espírito Santo nos guia, nos norteia. Acredito eu também que nós temos a palavra do Senhor. Quem tem a palavra aí? Quem dela utiliza? Porque isso é outra coisa, né? Utilizar da palavra. O que Deus pensa?
Os conselhos de Deus, a vontade de Deus, elas estão estabelecidas e escritas. Elas estão aqui. Nós, toda hora que você tiver em qualquer dificuldade da tua vida, se você recorrer à Bíblia, e se você recorrer à oração, ao Espírito Santo, com certeza ele vai te dar uma direção, vai te dar uma palavra, vai te tirar desse atoleiro e vai te mostrar o que fazer, porque sempre as soluções pode escrever isso, a solução de qualquer problema, ele está dentro de você, nunca está fora. Ele nunca está fora de você. Nós nunca precisamos que algo aconteça no externo para que venha mudar o nosso interior, para que venha mudar a nossa posição sobre qualquer situação. Por quê? Porque o que muda é o que está dentro. Amém? Quem muda somos nós. Então, buscar a solução fora é muito ruim. Por quê? Porque fora não tem solução. A solução é Cristo e Ele habita em você. Entende isso? E Ele quer usar de todos os fatores da vida, tudo aquilo que acontece na tua vida, Ele quer usar isso para quê? Para transformar você, para edificar você, para que você amadureça, para que você cresça. Nós precisamos disso. A dinâmica da vida, ela nos faz crescer, ela nos faz ter saúde espiritual. É por isso que nós usamos uma frase muito interessante, que eu aprendi desde cedo, que a comunhão traz cura. Fala comigo assim, a comunhão traz cura. Fala mais alto para acordar o teu vizinho, a comunhão traz cura. Isso. O isolamento adoece. Amém? Por quê? Por que o isolamento adoece? Porque quem está isolado está sempre pensando nos seus problemas e buscando a solução fora, olhando para fora. Mas quando a gente está em comunhão, a gente pode viver o que nós chamamos de relacionamento. A gente rala um no outro. Né? Dois amigos são como dois ferros, que se afiam um ao outro. Então nós precisamos estar juntos. E aí eu peguei uma carta de Paulo, que está escrita em 2 Timóteo 4, de 9 a 18, a gente vai ler. Eu não sei se você sabe, essa carta, segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, Paulo estava ali no final de carreira. Estava que nem eu assim, final de carreira. Chegando já no fim. Paulo estava sabendo, né? Antes do 9 aqui, ele vem falando que ele sabe que ele já está prevendo, ele já está falando, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Deus, ele é tão interessante que ele fala com seus apóstolos quando vai chegar o final deles, o tempo da morte deles, o tempo final da vida deles. E Paulo sabia exatamente disso. Ele está escrevendo a Timóteo falando disso, desses acontecimentos, e estava falando do momento que ele vivia. Era um momento, para muitos aqui, talvez, eu vou falar, a gente vai ler aqui, e se você entrar na história comigo, se você se transportar para esse momento e ficar no lugar de Paulo, e saber o momento da vida que ele está vivendo, de tudo aquilo que Paulo fez, que você conhece do apóstolo sobre a Bíblia, e descobrir esse momento que ele está vivendo, talvez você olhe para a tua vida e fale assim, eu não suportaria isso. Eu não suportaria isso. Talvez você descubra aqui que você tem uma saúde emocional muito fraca para poder passar por essas coisas. Mas a gente olhando e aprendendo com as próprias palavras do apóstolo, você vai ver o tamanho da fortaleza de Deus dentro dele, que mantém ele vivo, esperançoso no Senhor, e isso pode ser que entre hoje no teu coração e transforme a tua vida nos dramas que você está vivendo. Amém? Podemos ler? Diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo,
bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma carta, um parágrafo de uma carta bem difícil de ler, bem difícil de viver. Paulo, vivendo nos seus últimos dias, ele fala que alguns irmãos se desviaram. Um se desviou, amou o presente século, abandonou a fé, os ensinos, a instrução de Paulo. Talvez ele tenha continuado dizendo que era crente, que estava no Senhor, que conhecia tudo. Ele só não queria mais viver o estilo de vida que era o senhorio de Jesus e os ensinos de Paulo, e ele resolveu viver a sua própria vida. E aí deixou Paulo sozinho, ele ficou com Lucas. Outros meteram o pé mesmo, foram embora, um para cada canto. E ele diz, fiquei sozinho. Na minha defesa, que aí era o julgamento de Paulo, e os irmãos estavam sempre juntos com ele, e ele era acusado de trazer tumulto e transtorno às religiões da época, à paz da época, e por conta do evangelho ele estava preso, e era costumeiro os irmãos estarem sempre com ele, onde ele estava. Ele diz que todos me abandonaram na minha defesa, não tinha ninguém para me defender. Imagina, na hora que você precisa de alguém, para que você dê testemunho do que você está fazendo, de como Cristo de fato é eficaz na vida das pessoas, de como de fato ele transforma pessoas, e você precisa de alguém que esteja perto de você e falar, não, aconteceu isso comigo também, eu creio em Jesus, mas não tinha ninguém para assistir Paulo. Ele ficou sozinho, era ele e ele mesmo, era a palavra dele contra daqueles que falavam. Ninguém ficou comigo. Mas que o Senhor não impute sobre eles esse pecado, que não pode na conta deles, eles terem me abandonado. E aí eu queria dar alguns conselhos para você. Primeiro conselho, quero falar daquilo que Paulo não fez, que Paulo fez. E ele expressa isso na sua carta. Ele fala assim, ele está chamando Timóteo para vir estar perto dele e está falando para ele assim, traz também Marcos, ele é muito útil no meu ministério. Eu estou sozinho, mas eu estou precisando de companhia. Eu estou precisando de gente comigo. Traz também as escrituras, a carta, os pergaminhos que estão lá, a minha capa que eu deixei. Então, Paulo está falando assim, no meio da tua maior dificuldade, no meio do teu maior problema, quando você estiver passando a tua maior angústia, primeiro conselho de Paulo, não fique sozinho. Nunca fique sozinho. Eu costumo dizer que aquele que anda sozinho anda muito mal acompanhado. Porque a Bíblia dá instrução, a instrução bíblica para nós, é sempre ser de 2 em 2. Nunca só. Todo solitário, ele busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. É o que a Bíblia diz. Todo homem solitário, ele está vivendo, buscando seus próprios interesses. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele está rebelde contra a verdadeira sabedoria que nos ensina a viver no meio de comunhão, a viver no meio de pessoas, a ter relacionamentos, a ter com quem dividir, ter pessoas que possam também olhar para você e te ajudar nos teus confrontos. E é engraçado que na hora que Paulo se sente sozinho, ele chama Marcos. E Marcos é um irmão que ele mandou embora do ministério, ele teve uma briga com o Barnabé, ele discutiu com o Barnabé, porque eles estavam numa cidade que Marcos não quis acompanhá-los,
e ele ficou chateado. Quando Marcos voltou para querer andar com ele, ele desprezou Marcos, e Barnabé insistiu com ele. Tem muitos crentes que se baseiam em poder brigar com os outros, porque Paulo brigou com Barnabé lá, discutiu com Barnabé lá e dividiu, embora isso é um acontecimento, não é um mandamento. Amém? Não é um mandamento, a gente se apoia na palavra, no mandamento, não nas experiências e acontecimentos da Bíblia. Porque senão você vai começar a arrumar um monte de pretexto na Bíblia para os teus anseios pecaminosos, né? Por exemplo, Davi teve mais de uma mulher, teve mais 10, Salomão teve 1000. Não é assim? Tem incestos na Bíblia. Tem histórias na Bíblia terríveis. Aí você vai olhar e vai falar, ah não, Abraão mentiu, já vi essa também. Abraão mentiu lá, falou que a mulher dele era a irmã dele. Aí eu posso mentir em prol de uma vida, de não morrer, você pode mentir. Aí se apega às experiências bíblicas que não são boas, são histórias contadas de gente que caíram e quer fazer isso como um mandamento na tua vida, mas não são mandamentos. O mandamento é não mentir. Amém? O mandamento é falar a verdade, é deixando a mentira, fale a verdade cada um com o seu próximo. Esse é o mandamento. Está lá em Efésios 4. O mandamento é esse. E Paulo, então, na hora que ele está nesse maior dilema da vida dele, já no final da vida, passando por esse problema, ele começa a cuidar da emoção dele, da saúde emocional dele. Primeiro ele pensa, não posso ficar sozinho. E ele manda uma carta para Timóteo, falando dos últimos acontecimentos e trazendo para perto dele companhia, porque ele não quer ficar sozinho. E ele aproveita e fala assim, traz Marcos, porque talvez eu preciso restaurar com ele. Ele me é útil para o ministério, porque antes eu falei que ele não era útil, mas agora eu tenho que falar para ele que ele é muito útil. Eu não posso deixar isso aí passar. Eu preciso de gente e preciso de companhia. Amém? Então não fique sozinho. Não fique, se cerque de pessoas. E se cerque de pessoas, principalmente, que o teu coração rejeita. Se cerque delas. Busque ajuda. Porque com certeza Deus quer consertar o teu coração no meio dessas tribulações. Deus quer acertar a tua caminhada. Deus quer que você tenha paz com todos. Não leve consigo mágoas. Não leve consigo problemas, encrencas, mas estabeleça paz dentro do teu coração. Isso você pode fazer. Amém? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, não fique olhando para os que decepcionaram você. Esse é outro problema. Rick Warren escreve, não é esse assim que fala não, o nome do cara, eu já sei, Luciano, não precisa me corrigir não, mas eu só sei falar assim. É o cara que escreveu Uma Vida com Propósito. Ele escreve em um dos capítulos dele sobre tentação, e eu achei legal esse princípio que ele falou. Ele fala assim, quando você está sendo tentado por alguma coisa, não fica orando. Não fica pedindo a Deus, falando toda hora, Senhor, me livra dessa tentação, me livra dessa tentação. Sei lá qual é a tentação, né? Qual que a gente vai falar aqui? Tentação, né, Luciano? Os exemplos nunca são bons, né? Então, tentação. Por quê? Porque ele fala que quanto mais você está orando, fixando, você está mantendo aquilo na tua mente. O correto é você olhar para o outro lado, se esquecer daquilo. Fugir daquilo. Porque da tentação a gente foge, do pecado a gente foge. Amém? A gente não fica pedindo para Deus e orando para Deus, falando com Deus, lembrando toda hora, puxa vida, esse negócio me persegue. O negócio não sai da tua mente, não vai sair nunca, porque você não tira dela. Embora você está dando a desculpa que está orando, e simplesmente esquece disso. Ok? Paulo falando lá em Coríntios 13, ele fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas agora que eu fiquei grande, eu desisti das coisas de meninos. Então, se alguém te decepcionou, não fica olhando para ele. Não fica olhando para a decepção. Não fica olhando para o foco daquilo que te trouxe algum problema. Pelo contrário, ora, Paulo fala assim, que essa ação deles não caia na conta deles. Senhor, liberta eles. Não cobra eles disso, não. Tenha misericórdia deles. A palavra de Paulo é essa. Ele menciona, mas menciona como uma situação que aconteceu, ele não menciona como uma mágoa que ele tem. Ele está falando a situação dele. Um amou o próprio século,
os outros me abandonaram, que o Senhor não ponha na conta deles, não impute sobre eles isso que eles fizeram. Amém? Saiba pedir perdão e perdoar, um outro conselho, para aqueles que erraram contigo. É a história de Marcos que eu falei aqui. Foi o caminho que Paulo usou. Saiba fazer isso. Saiba perdoar pessoas e saiba pedir perdão também. Tem gente que tem maior facilidade de dizer que perdoa alguém. Não tem? Você conhece alguém assim? Talvez você seja assim. Não, fulano fez isso aí, mas está perdoado. Estou nem aí. Mas e aí? Você matou ele no teu coração? Para ele, para você, essa pessoa é indiferente. Se você hoje souber que ele morreu, não vai te fazer não trazer nenhum dano. Não vai te dar uma tristeza. Se amanhã você souber que ele está passando por um insucesso na vida, um infortúnio na vida, você vai se entristecer para orar por ele ou vai se alegrar? Vai falar assim, bem feito, sabia, viu? Fez, aqui se faz, aqui se paga. Como está o teu coração? Isso fala da tua saúde emocional, amado. Isso fala da tua saúde emocional. Eu já tive situações, vou falar de situações aqui, talvez te escandalize, mas são verdadeiras. Eu já tive situações de sair com um casal que o marido traiu a esposa. Confessou o pecado dele, a esposa perdoou. E nós fomos juntos na casa da mulher que o cara tinha caído. Para o cara pedir perdão por ter tocado nela quando não poderia, porque ele pertence a outra mulher. E para a esposa dele poder olhar para aquela mulher que ela nem conhecia e falar assim, eu te perdoo pelo que você fez. Pedir perdão e oferecer perdão. Porque isso vai ser saúde para o teu coração. Isso traz saúde para você em Deus. E o reino de Deus se estabelece sobre a tua vida. Amém? Nós olhamos para as pessoas com a ótica e com os olhos que Deus olha. É como o Senhor vê. Não é como eu vejo. Não é querendo retribuir a ofensa que eu recebi ou ficar magoado. E esses assuntos se passaram, e essa não foi uma única vez que nós fizemos isso, temos várias histórias assim, de restaurações, que a gente vai andando, pedindo perdão e perdoando pelo caminho, para que pessoas fiquem livres, porque nós libertamos aqueles que estão presos no pecado e libertamos aqueles que talvez nem saibam o problema que se enfiaram, mas precisam ser perdoados, precisam conhecer o reino, precisam saber como Deus as vê, para que tenham uma vida perfeita diante do Senhor. Quantos me entendem? Hein? Entende o que eu estou falando? Então aprenda a perdoar e aprenda a pedir perdão. Errou, amados? Pede perdão. Quebra o teu orgulho. Tira a tua imagem. Mata esse homem interior que está dentro de você, adâmico, e começa a fazer com que o homem celestial Jesus seja implantado dentro de você. Amém? Nunca é um caminho fácil para os orgulhosos. Pedir perdão para o orgulhoso é difícil. Mas você descobre o teu orgulho exatamente assim. Descobre também o teu arrependimento. Porque quem está arrependido de fato, está disposto a pagar qualquer preço.
Está disposto a pedir perdão e morrer. Porque tem coisas que você fala assim, vou falar para pedir perdão, mas a pessoa vai me matar. Mas eu estou disposto a morrer. Estou disposto a morrer para fazer o que é certo diante do meu Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. É o que Paulo termina falando. O Senhor tem me socorrido em todas as minhas tribulações. É diferente quando fazemos para Deus e quando fazemos para nós mesmos. Quantos me entendem? Amém? Outro conselho, não se afaste da palavra de Deus. Nunca se afaste. Paulo sente necessidade de trazer os pergaminhos, as escrituras, os escritos dele, a capa, no momento de tribulação, no momento do abandono, no momento em que a saúde emocional começa a se fragilizar, Paulo fala assim, traz os pergaminhos. Por quê? Porque eu quero ler de novo, amado. Você acha que já leu a Bíblia? Acha que conhece ela? Tu acha que você sabe todos os conselhos de Deus que estão escritos na palavra do Senhor? Eu não vou falar do Velho Testamento, não. Do Novo Testamento, você já leu todo o Novo Testamento? Quem aqui já leu todo o Novo Testamento? Ih, vamos lá de novo. Quem não leu? Quem já leu? A turma tem preguiça, né, de levantar o braço, mas é assim mesmo. Tenha comunhão com a Bíblia. Tenha comunhão com a palavra do Senhor. Porque a Bíblia não é um livro para ser estudado. Ele não é uma fonte de estudo. Não é para você fazer uma decoreba, uma catequese. É para que você tenha comunhão com o Espírito da palavra. Com o Espírito da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não é uma palavra morta. O livro que você estuda e decora ele é uma palavra morta, é um livro morto. Mas como esse livro ele contém palavras vivas, ela transforma você porque o Espírito Santo te dá entendimento na hora de ler. E é tão fantástico, amados, é tão fantástico você conviver com pessoas e descobrir que no mesmo texto Deus falou diferente em situações diferentes com centenas de pessoas. Tu fala, olha, nunca tinha pensado nisso. Não, mas Deus falou comigo e é assim. É verdade, também é. Também é verdade. Porque ela serve para você nos teus momentos de dificuldade. Deus norteia a tua vida segundo a palavra. Amém? E o grande risco de você não conhecer, sabe qual é? É você ser norteado ao contrário. Porque quanta gente fala de coisas que estão na Bíblia que não tem. De vez em quando eu pego uns falando assim, aí eu... What? Onde é que isso está escrito? Ué, não está lá na Bíblia, lá na história de Davi? Aí eu falo, andou assistindo filme, né? Passou na televisão? Então, não é igual o filme, a Bíblia não fala isso. Andou assistindo a novela da Record, né? Esther, os 10 Mandamentos. Eu vi minha irmã ímpia. Ah, não, gostei de fulana. Está lá na Bíblia, aí eu... Nunca vi esse nome na Bíblia, gente. Não, onde é? Não, tá, discutiu comigo. Imagina, ímpia e o pastor. Aí eu... Gente, de onde está essa história? Comecei a me sentir devedor, assim, né? Estou lendo pouco, gente. Esqueci desse negócio. Fui lá procurar, depois descobri que era da novela. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas quanto crente eu conheço que fala a coisa e repete porque ouviu alguém falando, ouviu o pastor falando, ouviu não sei quem dizendo, e não está na Bíblia. Aí quando tu olha, não, mas Deus fala diferente. Onde é que tu tirou isso? E amados, na hora do sufoco, na saúde emocional, você que está passando por qualquer problema na tua vida, sendo afligido por abandono, frustração, desânimo,
a expectativa da morte chegando, parece que a vida acabou. Ah, como a palavra de Deus é boa para você. Porque você descobre, lendo, que inclusive os teus sentimentos estão errados. Fala, não, isso aqui que eu estou sentindo está errado, eu não posso sentir assim. Essa ação aqui que eu estou tendo está errada, porque Deus não quer que eu tenha ela. E aí onde é que vai te nortear? Na palavra. Tenha comunhão com a palavra. Amém? Outra coisa, deixa o Senhor tratar aqueles que fizeram mal para você. Paulo fala assim, escrevendo aos Efésios, acho que é aos Efésios, se não for, está perto, está na circunvizinhança. Né? Está todo mundo acordado aí comigo? Tá, então vem comigo que o assunto é bom. Vem comigo. Paulo fala assim, orai pelo teu inimigo. Fazei o bem, faz o bem para quem te faz mal. Porque se você fizer isso, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Quem já leu isso? Uma coisa interessante, amados. Todos aqueles que te fizeram mal, porque tem pessoas que fazem mal mesmo, tem ou não tem? Vocês conhecem pessoas nocivas? Já sofreu aí injustiça, amado? Alguém aqui já sofreu injustiça? Já sofreu por não ter feito nada? Já foi caluniado, esquecido, traído? Já fez isso? Aí tenta procurar a tua própria justiça, tenta dar o retorno, fica de cara feia. É uma boa maneira de falar que você não gostou de alguma coisa. Fica mudo, não fala mais com ninguém. Torce para que dê errado tudo que faz. Não é assim? Já experimentou orar? Entregar a Deus essa pessoa? Entrega ao Senhor. Aqueles que te ofenderam, entrega na mão do Senhor. Fala, Senhor, Alexandre o latoeiro me fez muitos males. Tenha cuidado com ele. Resistiu fortemente à nossa palavra. Que o Senhor lhe dê a paga. O que Paulo está dizendo? Esse cara aqui fez muito mal para mim. Resistiu fortemente à palavra, mas eu não deixei de anunciá-la. Eu não deixei de fazer o bem. Eu não saí do meu propósito. Eu não entrei na linha da briga com ele. Eu continuei sendo bom. Mas orando, porque todo o mal que ele me fez, o Senhor vai dar a paga para ele. Porque não é contra mim que ele está fazendo. É contra o Senhor que ele está fazendo. Eu não tenho que deixar o meu coração enfermo por conta do latoeiro, porque a minha vida não pertence ao latoeiro, a minha vida pertence a Jesus, e é para Ele que eu vivo. Entende isso, amado? Esse é um bom conselho. Esse é um bom conselho. Por quê? Porque aqueles que te fazem mal podem estar fazendo você descer num buraco. E a tua vida pode estar baseada em um nome que não seja Jesus. Ah, que coisa doida. Salmista fala assim, deixa a ira, abandone o furor, porque isso não vai acabar bem. Deixa a ira, amado, abandona o furor, isso não vai acabar bem. Entrega ao Senhor, deixa para eles, aqueles que fizeram mal contra você deliberadamente. Ora por eles, amontoa brasas vivas na cabeça deles. Deixa Deus fazer a obra. E vou te falar uma coisa, a melhor coisa que pode acontecer é essa pessoa se converter. Porque ela vai voltar para te pedir perdão. Esse ciclo, essa história ela é cíclica. Porque Deus faz. Deus faz. O Senhor, Ele governa sobre todas as coisas. Amém? Não existe ninguém
sobre a terra que o Senhor não coloque a mão. Ninguém. Deus faz. E se eu tivesse tempo, a gente ia contar vários testemunhos aqui para você de como Deus faz. Deus traz do longe. Deus muda histórias. Você fica olhando assim, ó, caramba, que coisa. Tem coisas que nem você acredita, mesmo sendo crente. Mas Deus faz. Amém? Um outro conselho, né, na verdade, é o que Paulo fala. Ele fala assim, versículo 17, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse completamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma outra coisa que você precisa saber, é que você nunca está sozinho. O Senhor nunca vai te abandonar. Entende isso? Um monte de gente pode te abandonar, virar as costas para você, fazer mal para você, ser injusto contigo. Um monte de gente pode criar fatores para a tua vida para te colocar para baixo. Muita gente vai se levantar para fazer isso. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa: o Senhor nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar contigo todos os tempos, porque Ele prometeu isso. Você pertence a Ele. Ele vai te assistir em qualquer situação e vai te livrar de todas as tribulações. A fonte que nos faz permanecer em pé e que nos livra de todos os nossos problemas é o Senhor. Está nele. Saiba disso. Amém? Saiba disso, guarda isso no teu coração. Você pode falar, porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, Senhor. Ele está contigo o tempo todo. Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. Não tem nenhum problema humano causado na tua vida que Deus não possa te livrar. Não tem, não existe. Ele vai te livrar de todas. E Paulo, ele conjuga a presença de Deus, o livramento de Deus, a guarda de Deus sobre os problemas dele, ele conjuga isso com o trabalho dele, que aí é um outro conselho para você. É um conselho derradeiro. Que ele fala assim: por meu intermédio, a pregação foi ouvida por todos os gentios. É Deus me livrando, os homens me acusando injustamente, os outros se esquecendo de mim, mas eu fazendo, amados. Paulo está falando assim: busca fazer a vontade do Pai, intensamente, enquanto há tempo. Porque amanhã pode ser muito tarde. Busca fazer a vontade dele hoje. Sai do teu mimimi de hoje, que você fica olhando só para dentro de você, e parece aquela galinha da Angola. Eu não sei o nome daquela galinha não, mas aquela fica falando assim: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Hein? É da Angola? Capote. Só fala tô fraco, né? É. Ou aquele outro que fica falando: ó vida, ó dor, ó céus, ó azar. Tira o pessimismo de você, querido. O pessimismo, ele não vem de Deus. Todo pessimismo,
Ele está calcado no inferno, ele vem da alma do homem caído. Vem da alma do homem. O pessimismo é horrível. Olha, eu conheço gente que quando tudo está dando certo, fala assim, vai dar alguma coisa errada, está tudo muito bom. Gente. Mas não é? Gente, eu estou até com medo, está dando tudo certo. É porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Pessimismo. Foi tu ontem? Adeus, fala adeus. Ah, sim, glória a Deus. Aí, deixa isso para lá, amados, esse pessimismo de lado. O Senhor está contigo. Ele vai te livrar de todas as tuas tribulações. Tenha fé, olhe para frente. Porque Paulo olha e fala assim, olha, embora todo esse problema, eu estou firme no Senhor, o Senhor tem me assistido, eu estou fazendo a vontade dele sem parar. Não cheguei lá diante daqueles meus acusadores para falar, todo mundo me abandonou, estou ferrado mesmo. Manda lá para o leão, lá, me joga lá na arena, nada. A palavra foi anunciada aos gentios. Jesus continua sendo Senhor, Ele continua estando comigo, o Espírito Santo está comigo e o Senhor está preparando o melhor para mim. Desde já está na mão dEle a minha vida, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ou vivo ou morto, eu pertenço a Ele. E esse momento ruim da vida, ele não dura eternamente, ele passa. Todo momento é passageiro, toda situação é passageira, Deus está só cuidando de você. Tenha saúde dentro de você. Amém? Tenha coerência com Deus dentro de você. Cuida das tuas emoções, não fique guiado pelas tuas emoções. Seja guiado por Deus. Porque aquele que é guiado pelas suas emoções anda numa montanha russa. Quem já andou de montanha russa? É assim, guiado pelas emoções é assim. Isso. Que legal aqui em cima, né? Aí quando chega no final, descobre que está vivo. Vai lá no cabum. Chega lá em cima assim, olha, fala, se arrepende logo. Por que eu subi nesse negócio? Quando o troço solta, vai gritar. Já chegou no chão, acabou. Passou. É assim, amados. As emoções são assim. Não seja guiado pelas tuas emoções. Amém? Muito pelo contrário. Se você for guiado pelo Espírito Santo, se você observar esses conselhos, você vai controlar as tuas emoções. Vai poder falar contigo mesmo. Vai poder falar com o teu coração. Vai poder fazer como Davi falou, aquieta-te, alma, dentro de mim. Fica quieta aí, sossega. Confia no Senhor. Nós vamos ver os seus benefícios na terra dos viventes. Acabou. Amém? Ordena, não seja levado pelas tuas emoções, em nome de Jesus. Amém? Então, olha para a Bíblia, porque a gente olha e não vê. Ou será que alguém viveu os problemas que eu vivi? Lê a história. Vê Paulo lá, no final da vida. Preso por causa do Evangelho, injustamente, não fez nada para ninguém, só o bem. Firme no Senhor. Sabendo o que está fazendo. Vivendo a vida plena com Deus. E deixando ensinamentos para que depois de 2000 anos a gente estivesse aqui conversando sobre aquilo que ele escreveu e viveu, para ensinar a gente a viver. Para pensar, amados, que a tua vida pode trazer benefícios para a vida de outros que vão vir na frente, que vão poder falar. Pô, tu lembra da Nice? Deus foi com ela. Maior tribulação. Vai ser contigo também. O mesmo Deus que operou lá, opera hoje aqui. Amém? Porque assim Deus fala. Foi a palavra que o Luciano falou semana passada. Deus olhou para Josué e falou o quê? Seja forte e corajoso. Por quê? Assim como eu fui com Moisés,
você contigo. Ele é Deus. Amém? Você pertence a um Deus que é todo-poderoso. Podemos orar? Você pode olhar para a tua vida, para as tuas emoções. Eu não sei. Eu tenho um apelo no meu coração. Eu tenho um apelo no meu coração. Nessa manhã. O apelo que está no meu coração é: para de viver das tuas emoções. Para de viver segundo aquilo que o teu coração fala. Entra na mesma linha com Deus. Vive do que o Deus fala. Olha para a palavra dele. Amém? Se cerca de amigos. Se cerca de pessoas que podem te ajudar a caminhar. Sai da solidão, do isolamento. Não presuma da tua vida que ela é esse insucesso que você está vivendo, porque ela não é. Ela não é. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Isso é só um momento passageiro. Deus está só forjando o vaso. Deus está só querendo mudar você. Ele quer que o espírito de fortaleza entre dentro de você, que você conheça Ele como Ele é. Amém? O povo de Deus, os hebreus, passaram no deserto os piores momentos da vida. Porque deserto é lugar árido. Deserto é lugar para rebelde. O deserto é lugar de rebelde. Mas ninguém viu mais milagres na vida do que esse povo no deserto. Aí por quê, amado? Que eles tinham muita fé? Não, porque Deus queria mostrar para eles que Ele era Deus deles. Ele queria mostrar o poder que Ele tinha, para que eles não vivessem estribados, apoiados nos sentimentos deles, nas emoções deles, mas que eles crescem, que mesmo no deserto, eles podiam ter suprimento, eles podiam ser guardados da noite, do dia, eles podiam beber água de uma rocha, e eles iam chegar sim à terra prometida. Eles só tinham que conhecer o Senhor no meio do deserto. Mas as emoções deles naufragaram muitos no deserto. Uma geração ficou no deserto, porque não conheceu o seu Deus. Amém? Um apelo que está no meu coração hoje é que se você não observar para essas coisas e cuidar hoje das suas emoções, é bem possível que você naufrague no deserto. É bem possível. Mas se você atentamente ouvir o que Deus está falando contigo, você pode se levantar hoje e chegar à tua terra prometida. Porque a promessa de Deus para o povo foi levar eles até uma terra que emanasse leite e mel. Que um cacho de uva fosse carregado por 2 homens. Essa era a promessa de Deus, o desejo de Deus para a tua vida. É te levar para uma vida vitoriosa. Esse é o desejo dele. Não deixa as tuas emoções estragar isso. Não deixa a tua mente estragar isso. Amém? Peça perdão. Se arrependa da onde você precisa se arrepender. Perdoa aqueles que te fizeram mal. Perdoa. Entrega na mão do Senhor aqueles que estão te fustigando a vida. Entrega, deixa o Senhor cuidar disso. Não se preocupa com isso, porque a tua vida não é dirigida por homem algum. A tua vida é dirigida pelo Senhor. Amém? É Ele que dirige, é Ele que faz tudo na nossa vida. Olha para a palavra do Senhor, tenha comunhão com ela. Olha para os seus mandamentos, fala: eu vou cumprir, eu vou viver por fé. Eu vou viver por fé. E tenha certeza no teu coração, Ele está contigo. Ele não te deixou só. Amém? Você pode estar em qualquer lugar, mas Ele não te deixou sozinho. Ele está só forjando esse tempo, para que você possa alcançar voos maiores. Ele está só te ensinando nesse nível, para que você possa passar para o nível superior, para que você vá no nível acima. Ele vai te livrar da boca do leão. Tenha fé, coloque isso no teu coração, fala: Senhor, esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. Esse momento ruim vai passar. O meu coração vai ser forjado, mas o melhor está nas tuas mãos.
Tu pode fazer todas as coisas. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. A Ele seja a exaltação pelos séculos dos séculos. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Louva o teu Senhor. Louva o teu Senhor. Dá uma ordem na tua alma. Fala, alma. Alma. Fica quieta dentro de mim. Aquieta-te, sossega. Descansa. Porque nós veremos os benefícios do Senhor na terra dos viventes. Pode ser que os teus olhos não encontrem nenhum benefício. Pode ser que na tua mira tu não esteja vendo bem algum. Mas com certeza, e eu te afirmo isso no nome de Jesus, com certeza, Deus tem coisas boas pela frente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite inteira. Mas pela manhã a alegria vem, e ela vem. Ela vem pela manhã. Creia nisso, levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus, seja fortalecido no Senhor e na força do teu poder. E faça a vontade de Deus hoje. Hoje é o dia. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Amanhã pode ser muito tarde, faz hoje. Aquilo que tem que ser feito, faça hoje. Não deixe para amanhã. Hoje é sempre o dia. O dia é sempre o dia de fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor, toma, Senhor, essa audiência nas tuas mãos. Toma cada um dos teus filhos aqui e faz como eu te pedi, Senhor, coloca a tua palavra, implanta ela dentro desse coração. Deus, tira essas emoções ruins, Senhor, descontroladas. Senhor, sem contenção, Senhor. Coloca agora, Senhor, a tua fortaleza. Arruma agora com a tua palavra. E abre agora os olhos espirituais com o teu poder. Para que, Senhor, os teus filhos se levantem e não naufraguem no deserto, Senhor, das dificuldades. Mas possam se levantar em fé contigo, Senhor. Possam acertar, Senhor, a sua vida contigo. E possam provar de ti que tu és o Deus que faz todas as coisas. Toma-nos nas tuas mãos e faz, Senhor, com que o teu reino se estabeleça dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, seja assim. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu, na verdade, estava ali lutando, porque a gente praticamente fica meio assim, né, de falar algo que seja de nós. Mas eu passei uma situação há pouco tempo mesmo, algumas semanas, e eu acho que, ouvindo o Cidinho, eu falei, cara, eu acho que cai em cheio o meu testemunho de vida com essa palavra. E aí eu falei com ele assim, cara, eu estou lutando porque eu não quero ir, de repente seria legal, né? Eu dei um impulso para ele tentar vir aqui falar, mas não deu. E eu aprendi que a nossa vida, a vida cristã, é uma escadaria, né? É mais ou menos assim, se fosse comparar, a gente está subindo e cada degrau a gente está avançando em Deus. E existem algumas situações na nossa vida que faz com que a gente fique parado em um certo degrau e não consiga prosseguir. E é o que tem acontecido e vinha acontecendo na minha vida ao longo de muitos anos, né? Eu chegava a um certo patamar, chegava a um certo degrau e não conseguia avançar. Por um lado, eu acho que sabia exatamente o que era, mas eu não queria por conta do orgulho, que ele tanto falou aqui hoje, que de fato o orgulho ele impede da gente fazer alguns caminhos. E o meu caminho era relacionado à minha sogra, que eu acho que é difícil, né, ter alguém que não tenha algum desentendimento, algo que precise em relação à sua sogra. No meu caso era pior, né? Embora o Luciano e o pessoal que tem a tia Solange, né? Mas no meu caso era ainda pior. Por quê?
era uma coisa que eu vinha guardando, já tinha mais ou menos 8 anos. Né? Eu tive uma situação, há 8 anos atrás, eu e Tamires, a gente namorava ainda, e essa situação, ela me fez muito mal. E eu sabia que eu tinha um caminho para ser realizado, um caminho para ser realizado e feito. Né? E foi passando o tempo, e eu via sempre a mesma coisa acontecendo na minha vida espiritual. Eu chegava num patamar, e aí voltava. Parecia que eu não conseguia romper, eu não conseguia avançar. E praticamente assim, todos os 60% dos problemas que a gente tinha em casa, eu e Tamires, né, falando de problemas no relacionamento, 60%, 70%, que ia parar na casa do Luciano, era relacionado à minha sogra. Então, assim, muitas coisas eram voltadas por conta do meu orgulho que eu não conseguia romper. Eu não conseguia quebrar esse orgulho. Eu não escolhia, na verdade, quebrar esse orgulho. E aí, eu conversei uma vez com o Cidinho no começo do ano, desse ano, né? E o conselho dele foi justamente esse: cara, você tem um caminho para ser feito. Aí, naquele mesmo momento, eu falei assim, não, realmente eu tenho. Só que eu fui para casa e falei, não, cara, eu acho que Deus ele tem que me convencer. O Espírito Santo tem que falar comigo. Só que ele já tinha acabado de falar. Mas o meu orgulho era tão grande que eu não queria dar ouvido. E aí foi passando o tempo, os problemas continuaram e tudo mais. E aí eu tive uma outra conversa, aí já foi com o Luciano, que ele falou exatamente as mesmas palavras que o Cidinho falou no começo desse ano, sobre os caminhos que eu tinha que andar. E aí a mesma coisa, a Tamires, né, a maior expectativa, agora vai, agora vai. Eu, não, Tamires, quem tem que falar comigo é o Espírito Santo. Ele tem que me convencer que eu estou errado. E aí, cara, aquele coração... E eu sabia que eu tinha um caminho para fazer, mas o meu orgulho era muito maior do que o caminho que eu tinha para fazer. Só que chega um momento que, se você quer avançar, o Espírito Santo ele já deixa muito claro o que você tem que fazer para avançar. E, para mim, já estava muito claro isso, de que a minha pendência, de várias pendências que eu já tive e fui fazendo no caminho de volta, a minha pendência era relacionada à minha sogra. E aí começou a luta, porque a carne, pô, cara, são 8 anos já sustentando, mantém, né? Tu é um homem, vai, forte. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falando, ó, eu tenho tanta coisa para você, mas você precisa romper para continuar subindo os degraus. Não tem como você ficar parado aí, esperando que eu faça para você. E aí eu fui pedindo força a Deus, porque para mim era uma situação muito difícil. Eu tenho que chegar na minha sogra, uma pessoa que eu guardo tantos problemas há 8 anos, e falar que eu estava errado todo esse tempo, e aonde começou. Porque não só isso, como eu comecei a orar pedindo a Deus para que Ele me falasse exatamente onde eu errei lá atrás. E Ele me lembrou exatamente a situação, o que eu precisava mudar, e eu já sabia exatamente o caminho que eu tinha que fazer. E aí eu fui, entrou numa semana, 2 semanas atrás, e eu pedi a Deus assim, uma oportunidade. Eu falei, Senhor, eu quero muito resolver esse problema, mas, como vocês sabem, né, eu me mudei há pouco tempo de Campo Grande, vim para cá, e aí parece que, depois que eu vim para cá, eu não quero voltar para Campo Grande de quase dia nenhum. E ela mora em Campo Grande. Só que eu trabalhava, né, eu trabalho durante o dia, e aí eu pedi a Deus uma oportunidade para eu poder ir lá durante a semana. Né? Isso era um domingo, comecei a orar. Aí veio segunda, eu falei, cara, eu não vou à noite lá resolver. Mas eu estava com o coração queimando. E na terça-feira a gente tinha um evento da empresa para ir, que a gente ia ficar liberado. Eu soube que a gente ia ficar liberado de trabalhar na quarta-feira. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade. E entrou a madrugada, né? Para mim eu acho que foi, assim, eu já fiz vários caminhos de voltas, mas esse para mim estava sendo mais difícil. E a madrugada daquela noite, para mim, foi muito difícil. Porque além de eu não conseguir dormir, eu tinha marcado, por exemplo, com ela 10 horas da manhã. Deu 7h30 da manhã, eu mandei mensagem para ela, ó, já estou arrumado, estou saindo daqui agora, tá acordada? Aí ela, tô, pode vir e tal. Eu falei, então tá bom, tô indo, já tô na Brasil, já era 8 e pouquinho. Aí cheguei lá bem mais cedo, porque eu falei, cara, eu tenho que romper isso. E aí eu fui conversar com ela, pude, né, foi muito difícil, eu comecei a tremer na hora, aí começa a ficar nervoso. Aí eu, caramba, eu nunca tinha, acho que, parado para olhar assim na cara dela para poder andar algum caminho. Aí eu falei assim, eu comecei a falar, né, olha, 8 anos atrás aconteceu isso, aquilo outro, que eu fechei meu coração, e fui falando todos os caminhos que eu vim trazendo durante 8 anos. E teve uma situação que eu gosto de falar quando eu conto essa história, que para mim eu acho que foi meio que a jogada do diabo para a minha saída. Que ela virou e falou assim, Caio, eu até percebi que você tinha esse problema, mas para mim era teu jeito.
Aí na hora eu falei, pô, cara, agora era a minha chance, né, de falar, não, realmente, é meu jeito e tal. Mas eu falei, não, sogra, o meu jeito é totalmente oposto. Eu sou aberto com todo mundo, a minha vida é literalmente aberta, e eu também gosto de entrar na vida das pessoas. O meu problema é com você. O meu problema é com você, e por conta do meu problema com você, isso abriu para toda a sua família. Mas eu vim aqui justamente para te pedir perdão e também romper isso, porque eu quero começar a olhar vocês como a minha família, porque é isso que, de fato, Jesus me mandou fazer aqui. Então, eu vim te pedir perdão e fiz todo o caminho de volta. Foi legal também, porque eu não esperava, mas ela também me pediu perdão por algumas coisas que eu nem lembrava lá atrás e nem imaginava também. Então, a gente pôde fazer o caminho de volta ali, eu perdoei, pedi perdão. E é engraçado que no mesmo dia e de lá para cá, em 2 semanas, parece que eu não só avancei e subi os degraus, como eu tenho pulado de 2 em 2, assim, brincando. Mas em Deus, não estou nem falando assim relacionado às coisas aqui não, mas a minha vida em Deus parece que de fato rompeu alguma coisa, porque é assim que funciona, né, o mundo espiritual. Para você prosseguir em algo, em relação a Deus, o crescimento, você precisa romper essas barreiras, você precisa romper e pedir perdão, perdoar, seja lá o que for. E também, por mais difícil que seja, porque eu estou falando aqui, eu já andei vários caminhos, eu já pedi perdão na época como solteiro por fornicação, eu fui disciplinado em assembleia, eu pedi perdão depois de adultério, depois de casado, eu já pedi perdão várias coisas, já fiz vários caminhos de volta. Todos eles foram muito difíceis, mas todos eles eu sabia exatamente o caminho que eu tinha que fazer. E todos eles, depois que o Espírito Santo me revelava do que eu tinha que fazer e eu fazia, a minha vida avançava. Então, e avança, né, cada vez mais. Então, eu queria te animar, depois dessa palavra, que esses caminhos eles são muito difíceis mesmo de fazer. A gente treme, a gente fica nervoso, a gente sabe de tudo isso. Mas, de verdade, não tem outro caminho. É o único caminho para ser feito. Amém?